Paris, em meados do século XIX, era uma cidade de contrastes deslumbrantes. As luzes a gás cortavam a neblina, iluminando tanto os grandes bulevares quanto os cantos mais escuros. Allan Kardec, estudioso, abordava o desconhecido com rigor científico. Sua sociedade de estudos espíritas atraía quem buscava respostas além da religião ou ciência. A Igreja chamava o espiritismo de heresia. Cientistas o descartavam. A imprensa ridicularizava. Cada reunião era cheia de tensão e esperança. O futuro do espiritismo dependia da prudência de Kardec, mas ele persistiu, acreditando que a luz valia o risco. Um dia, uma carta chegou de um grupo de distintos russos, cientistas, escritores e um jornalista. Eles solicitaram permissão para assistir a uma sessão na Sociedade de Kardec. Na noite marcada, eles chegaram, impecavelmente vestidos, fluentes em francês. Kardec os cumprimentou pessoalmente, reiterando as regras. Os russos observaram com olhos aguçados e analíticos. Os motivos dos russos permaneciam obscuros, buscadores ou críticos. Antes da sessão principal, um jovem trabalhador angustiado chegou, afirmando ser atormentado por uma presença malévola. Kardec viu isso como um caso real, uma chance de mostrar o lado prático do espiritismo. Ele convidou um médium conhecido por sua psicografia para ajudar. A sala mudou de estudo para clínica, enquanto o médium se preparava. O silêncio caiu. Os russos observavam atentamente. A mão do médium começou a se mover, rabiscando uma mensagem do suposto espírito. O espírito confessou perseguir o jovem por ciúmes de uma vida passada. Kardec leu a mensagem em voz alta, então se dirigiu ao espírito através do médium. Ele argumentou, falou de perdão e ofereceu preces. O processo foi calmo, quase terapêutico. Para os russos, era um espetáculo bizarro. Um homem conversando com o invisível através de uma mão trêmula. O jovem trabalhador esperava, desesperado por alívio. Os visitantes observavam cada detalhe, procurando sinais de truque. A sessão foi crua, sem artifícios e profundamente humana. A abordagem de Kardec era metódica, não teatral. O ceticismo dos russos crescia, mas também seu fascínio. O evento não foi encenado, mas foi inesquecível. Para Kardec, era uma demonstração do propósito do espiritismo, curar, não apenas convencer. Para os convidados, era um enigma, um que desafiava tanto a crença quanto a descrença. A noite estava apenas começando. Após a intervenção, Kardec convidou perguntas. O jornalista russo questionou sobre fraude, o conhecimento do médium e a falta de controles científicos. Kardec respondeu pacientemente, explicando seus métodos e as salvaguardas contra a decepção. Ele reconheceu a possibilidade de fraude, mas enfatizou as evidências e o tom moral das mensagens. Os visitantes permaneceram céticos, sussurrando e fazendo anotações. Eles viam uma sala escura, um médium sugestionável e um líder carismático. Para eles, parecia performance, não prova. As sementes de um relatório negativo já estavam plantadas. A divisão entre crença e dúvida só havia se aprofundado. À medida que a noite avançava, a sessão principal começou. O salão encheu. Os russos sentaram-se na frente, observando cada movimento. Kardec abriu com uma prece por seriedade e boa vontade. Médiuns de várias origens receberam mensagens sobre questões filosóficas. Batidas na mesa, psicografia e visões se desenrolaram diante dos convidados. Para os crentes, era uma conexão sublime com o mundo espiritual. Para os russos,
Era lento, teatral e pouco convincente. Eles viam mensagens eloquentes mais genéricas e suspeitavam de manipulação. A sessão, tão comovente para os membros, endureceu o ceticismo dos visitantes. A lacuna entre fé e dúvida nunca fora tão grande. Semanas depois, um jornal russo publicou o relato dos visitantes. O artigo era mordaz, zombando da sociedade, dos médiuns e do próprio Kardec. O jovem trabalhador foi ridicularizado, os médiuns chamados de fraudes ou histéricos. A sessão foi pintada como um ato de ventríloco, as mensagens como bobagens pomposas. O jornalista distorceu cada ato de sinceridade em evidência de engano. A transparência de Kardec foi retratada como astúcia teatral. O artigo concluiu que o espiritismo era um passatempo tolo para os crédulos. A traição foi completa. Hospitalidade retribuída com ridículo público. Os visitantes russos vieram como convidados, mas partiram como adversários. A ferida era profunda. O artigo atingiu Kardec em cheio. Ele estava acostumado com críticas, mas esta parecia pessoal. Uma traição de confiança. Ele havia acolhido os russos como buscadores, apenas para ser caricaturado como charlatão. O ataque visava não apenas sua doutrina, mas sua integridade. A zombaria do trabalhador sofredor foi especialmente dolorosa. Para Kardec, o espiritismo era uma missão de consolo, não de espetáculo. A tentação de atacar era forte, mas ele resistiu. Ele sabia que uma resposta emocional apenas alimentaria seus críticos. A dor era real, mas sua missão era maior que seu orgulho. Ele começou a planejar sua resposta, não por vingança, mas pelo futuro do espiritismo. Kardec respondeu não com raiva, mas com razão. Ele reimprimiu o artigo russo em seu próprio jornal, confiando que seus leitores julgariam. Seu comentário foi calmo e preciso, dissecando o viés e as deturpações do jornalista. Ele usou o ataque como um momento de aprendizado, lembrando aos seguidores que o ridículo é o preço de desafiar o status quo. Tal oposição, ele argumentou, era prova da crescente influência do espiritismo. A controvérsia forçou o movimento a ser mais rigoroso e resiliente. Kardec transformou o ataque em uma oportunidade de crescimento. Ele mostrou que a fundação do espiritismo era evidência e transformação, não aprovação pública. O caso russo tornou-se uma lição de coragem e calma estratégica. A determinação de Kardec permaneceu inabalável. O incidente russo tornou-se um momento decisivo para Kardec e o espiritismo. Revelou os limites da transparência com céticos arraigados. A controvérsia trouxe publicidade, separando os curiosos e fortalecendo os comprometidos. Os escritos de Kardec tornaram-se mais cautelosos, antecipando críticas a cada passo. A traição alimentou sua determinação de construir um caso mais forte para o espiritismo. Hoje, a história serve como uma parábola de novas ideias versus velhos paradigmas. A resiliência de Kardec transformou a adversidade em força. A luz do espiritismo perdurou, protegida por uma lanterna construída para suportar qualquer tempestade. No próximo vídeo abordaremos o método e os méritos. Perseguido por adversários e incensado por admiradores, Kardec agia como líder do movimento, mas fazia questão de corrigir o papel que muitos lhe atribuíam, o de criador ou inventor da doutrina. Seu crédito era outro, o de organizador das mensagens do além. Demais, né, pessoal? Então fique ligado e deixe seu like.
E se inscreva no canal porque ajuda a trazer mais conteúdos como esse. Até breve!